Há momentos na vida em que algo muda sem aviso. Não é um acontecimento, não é um sinal, não é um milagre. É um ponto silencioso, quase invisível, onde sua vibração dá um salto sem que você perceba. E quando isso acontece, tudo ao seu redor começa a responder de forma diferente. Você acorda num dia qualquer, mas a sensação é outra. O mundo parece igual, porém não está. As cores são as mesmas, mas não vibram igual. Os sons são os mesmos, mas não ecoam igual. As pessoas são as mesmas, mas não te atingem igual. É como se você tivesse se deslocado para outra versão da realidade sem fazer nada além de sentir. E esse sentir tem nome: gratidão como frequência base. Não é a gratidão que você pratica ocasionalmente. Não é a gratidão que você repete como mantra. Não é a gratidão que você usa para tentar manifestar algo. É a gratidão que nasce antes do motivo. A gratidão que existe porque você existe. A gratidão que se torna o pano de fundo da sua consciência. Bashar explica esse ponto como o momento em que você entra em ressonância com a linha de realidade mais elevada que o seu campo pode suportar. Isso significa que a vida deixa de te tratar como alguém que reage e começa a te tratar como alguém que cria. E é aqui que muitos se enganam. A gratidão que muda realidades não é emocional, é vibracional. Não depende do que aconteceu, depende do que você sustenta. Não depende do externo, depende do campo. Quando a gratidão vira sua base, coisas estranhas começam a acontecer. A sincronicidade aumenta. As respostas chegam mais rápido. Pessoas aparecem por acaso. O que você precisa surge antes da necessidade crescer. O que não combina com você começa a desaparecer silenciosamente. Nada disso é magia. É física vibracional. É coerência. É o campo ajustando sua rota a partir do que você está emitindo. E aqui está a outra verdade que ninguém quer encarar. A maior parte das pessoas acha que sente gratidão, mas o que elas sentem é alívio. E alívio não cria realidade. Alívio ainda está tentando sair da dor. Gratidão verdadeira não depende da dor nem da ausência dela. Ela é uma posição interna, uma base, um estado de ser. Quando você realmente vibra gratidão, até o silêncio muda de textura, até a respiração muda de profundidade, até os dias comuns começam a parecer guiados. E é por isso que nesse estado você atrai antes de precisar e recebe antes de pedir. Seu campo fica tão estável que a realidade te trata como um ponto fixo, não como alguém oscilando emocionalmente. Agora, escreva nos comentários para ancorar essa vibração. Eu escolho vibrar gratidão antes de ver o resultado. Porque a frase que você escreve é a vibração que você confirma. Quando a gratidão finalmente se torna sua frequência base, algo sutil, porém extremamente poderoso, começa a acontecer. Você passa assim a operar fora do modo sobrevivência. A maior parte das pessoas vive em alerta, mesmo sem perceber. O corpo está tenso. A mente está antecipando problemas. O coração está preso em memórias antigas. E todo esse estado cria uma vibração de defesa. Não importa o quanto você queira crescer, se seu campo vibra defesa, ele não consegue receber. A gratidão faz o oposto. Ela desarma o sistema. Ela desativa a lógica de perigo. Ela relaxa o corpo, estabiliza o coração e limpa a mente. E quando isso acontece, você finalmente consegue perceber a vida sem o filtro do medo. É nesse ponto que o mundo começa a te tratar de forma diferente, porque você está interpretando o mundo de forma diferente. Pessoas que antes pareciam hostis, agora parecem neutras. Situações que antes te irritavam, agora te ensinam. Caminhos que antes pareciam bloqueados, agora se revelam. Você entra num estado em que tudo o que acontece ganha propósito, até aquilo que dói. Mas aqui está o boom, a parte mais fascinante. A gratidão cria coerência interna, e coerência é um código vibracional extremamente raro. A maioria das pessoas pensa uma coisa, sente outra e faz outra. Esse desalinhamento cria ruído interno, um tipo de estática energética que impede a realidade de responder com clareza. Mas quando mente, emoção e ação entram em coerência, você se torna um transmissor puro, sem distorção.
sem interferência. E o universo responde imediatamente a transmissores puros. É aqui que você começa a notar fenômenos como encontros sincronizados, soluções inesperadas, intuições que ficam mais nítidas, decisões que surgem naturalmente, sinais repetidos apontando o próximo passo, coincidências tão precisas que parecem roteiro. Tudo isso acontece porque a gratidão muda o formato do seu campo, e quando o campo muda, a vida muda na mesma hora. Você deixa de viver na linha de realidade onde tudo dá errado e passa para a linha onde tudo se ajusta. E, claro, existe um teste vibracional que quase todos passam, o teste da consistência. Quando você começa a vibrar gratidão, a vida observa. Você está agradecendo porque ou porque quer algo em troca. E é nesse ponto que algumas situações antigas reaparecem, não para te punir, mas para confirmar sua vibração. Se você reage como antes, volta para a bolinha de realidade antiga. Mas se você responde com gratidão, mesmo sem motivo, mesmo sem garantia, você entra definitivamente na linha nova. E a partir daí, a vida começa a te abrir portas que você nem sabia que existiam, porque você deixou de ser alguém que busca e se tornou alguém que emite. E quem emite forte, atrai forte. Quem emite limpo, recebe limpo. Quem emite gratidão, vive em expansão. Nos próximos blocos, você vai entender como essa frequência constrói uma realidade inteira ao seu redor e por que, depois de acessá-la, você nunca mais volta ao estado antigo. Existe um efeito da gratidão que quase ninguém fala, porque ele não é bonito, não é suave e não é romântico. É o efeito purificador. Quando a gratidão se torna sua frequência base, você não atrai apenas coisas boas, você começa a expulsar tudo o que não está alinhado com a vibração que você está sustentando. E aqui é onde muitos se assustam, porque essa limpeza vibracional não pede permissão. Relacionamentos que estavam pendurados por um fio finalmente rompem. Hábitos que pareciam inofensivos começam a incomodar. Ambientes que antes eram toleráveis passam a drenar sua energia de forma quase física. Conversas que antes você suportava agora te causam um arrepio de desconexão, e isso não é sensibilidade, é atualização vibracional. Quando você muda sua frequência, a sua realidade precisa se reestruturar para acompanhar quem você está se tornando, e essa reestruturação nem sempre é suave. Às vezes ela vem em forma de distanciamento, ruptura, decisões bruscas, mudanças inesperadas e até períodos de solidão. Mas essa solidão não é vazia, ela é fértil, é o espaço onde a nova versão da sua realidade está sendo preparada. Bashar diz que quando você muda de frequência, a vida começa a eliminar tudo o que não pode entrar com você na próxima linha de realidade. E essa eliminação pode parecer caótica, mas é libertadora. Muitas pessoas confundem esse momento com um retrocesso, mas a verdade é outra. Você não está voltando para trás, você está se desalinhando do que sempre te segurou para trás. Nesse ponto, a gratidão age como uma espécie de solvente energético. Ela dissolve o que não combina mais com a sua vibração, e essa dissolução abre espaço para algo que só existe para quem está pronto: a reconfiguração de identidade. Aqui, você começa a perceber que você não pensa mais como antes. Você não reage mais como antes. Você não se magoa mais como antes. Você não negocia mais valores como antes. Você não aceita mais migalhas emocionais de ninguém. É como se uma versão sua, que sempre esteve escondida, finalmente tivesse permissão para surgir. E esse surgimento não é uma explosão. É um reconhecimento. Você deixa de ser a pessoa que tentava agradar o mundo e passa a ser a pessoa que está alinhada com o mundo certo. Você deixa de buscar validação e passa a buscar vibração. Você deixa de tentar controlar e passa a confiar no que está sendo guiado. E algo extraordinário acontece neste ponto. A sua sensibilidade vira sua bússola. Aquilo que te incomoda não é fraqueza, é sinal, é direção, é feedback vibracional. Aquilo que te atrai não é desejo, é alinhamento, é ressonância, é expansão. A vida começa a se comunicar através das suas sensações. E quando isso acontece, você finalmente começa a entender que gratidão não é sobre o que eu tenho, mas sobre quem eu me tornei para conseguir sustentar essa vibração.
Você percebe que a gratidão reorganizou sua identidade. E quando a identidade muda, nada na sua vida permanece igual. Existe um ponto no caminho da gratidão em que algo muito maior acontece. Algo que não é mais sobre prática, nem sobre intenção, nem sobre disciplina. É o ponto em que a gratidão se torna a sua identidade vibracional. Esse ponto não chega com barulho, ele chega com lucidez. Chega quando você percebe que aquilo que antes te abalava já não ressoa mais. Chega quando você nota que seu silêncio ficou mais confortável do que qualquer aprovação externa. Chega quando você percebe que está escolhendo paz não porque é fácil, mas porque é natural. Quando a gratidão vira a identidade, você passa a existir num estado onde nada é desperdiçado. Uma conversa te expande, um erro te fortalece, um silêncio te revela, uma perda te reorganiza, um desafio te reposiciona, um atraso te protege, uma mudança te renasce. A vida deixa de parecer aleatória e passa a parecer inteligente. E essa inteligência não está fora, ela está respondendo ao que você se tornou por dentro. Aqui acontece um fenômeno que poucos reconhecem. Você deixa de perseguir sinais porque você se torna o sinal. Você se torna alguém que inspira sem perceber, que eleva ambientes naturalmente, que estabiliza conversas, que ilumina caminhos, não por esforço, mas por vibração. E essa vibração cria algo raríssimo, autoridade energética. Quando a gratidão é sua base, você não precisa provar nada, explicar nada ou convencer ninguém. Sua postura fala, seu olhar fala, seu silêncio fala, sua presença fala. Você se torna alguém que já está situado na própria verdade. E o mundo percebe isso. Mas existe um ponto ainda mais profundo. A gratidão como identidade não apenas transforma você, ela transforma o campo ao seu redor. Pessoas começam a se sentir melhor perto de você. Situações tendem a se resolver próximas a você. Ambientes ficam mais leves quando você entra. E não é coincidência. Seu campo começa a reorganizar a vibração externa. É assim que nascem líderes energéticos, pessoas que, sem dizer nada, elevam tudo ao seu redor. Mas isso vem com um segundo efeito poderoso. Você deixa de tolerar qualquer coisa que desrespeite a sua vibração. Não por arrogância, por integridade vibracional. Coisas que antes você deixava passar agora soam como dissonância. Pessoas que antes ocupavam espaço demais agora perdem a força. Histórias antigas não conseguem mais te puxar de volta. Você deixa de caber em lugares que já não vibram sua identidade. E isso não é perda, é atualização. Você percebe que a gratidão te colocou numa realidade onde tudo tem propósito, onde nada é pequeno demais, onde as respostas chegam no tempo exato, onde você vive no fluxo sem lutar contra ele, onde a sua energia abre caminhos antes mesmo de você chegar. Esse é o ponto de não retorno. Depois daqui, não existe a versão antiga de você. Não existe regredir, não existe desalinhamento total. Você pode até oscilar, todos os humanos oscilam, mas você nunca mais perde o acesso ao estado de quem você se tornou. Porque a gratidão virou seu padrão, seu chão, seu código, sua assinatura vibracional. E agora, para selar esse novo estado dentro de você, escreva nos comentários a frase que ancora essa nova realidade. Eu ativo minha nova realidade. Essa frase não é um pedido, é uma declaração vibracional. Se você sentiu algo despertar dentro de você hoje, se inscreva no canal agora para continuar expandindo essa frequência. Cada vídeo é uma nova ativação. E você já está no caminho.